começar compartilhando aqui uma tela com todos vocês. Tá enxergando aí? Tá conseguindo ver? Tá bom, maravilha. Então, pessoal, de novo, queria agradecer a participação de todos, né? É sempre um prazer estar aqui falando sobre nosso cenário, nossos processos, falando como que a gente está passando um pouco para os nossos portfólios, um pouco a nossa visão. É sempre muito importante aqui do nosso lado da gestão transparecer tudo que a gente está passando, trazer todo mundo aqui para perto da gestão e compartilhar um pouco das nossas visões, assim, nossos medos, nossos riscos, né? E o que a gente está achando que vai acontecer e como a gente está refletindo isso aqui nos portfólios da maneira que a gente acha mais eficiente, mais inteligente possível, tá? Queria lembrar que o e-mail de contato aqui do time de Portfolio Specialist, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, sempre, qualquer dia, vocês podem mandar e-mail para o time de Portfolio Specialist, que são os porta-vozes aqui do nosso time de gestão. Rogério, acho que só colocar no modo apresentação. Eu não sei se no seu já está no modo apresentação, mas acho que não está, não. Deixa eu colocar aqui, peraí. Olha, uma tela cheia. Isso. Então vamos lá, gente. Eu vou manter aqui um pouco do nosso jeito de dividir com vocês, falando um pouco da nossa visão global. A coisa, eu acho que o call mais importante dos próximos 12, 18 meses. A gente vai falar muito sobre isso aqui. O cenário vem mudando, o cenário mudou. A gente tem que reconhecer que o risco hoje não é um risco mais de crescimento, o risco é a inflação. Acho que o inimigo número 1 de todos os governantes e banqueiros centrais é a inflação. Em cima disso, em função disso, a gente vê que existe um importante momento hoje da economia global, que é o momento de transição de política monetária, né? As taxas de juros, de uma maneira geral, já começaram a subir, a liquidez vai diminuir, não é uma coisa de uma vez só, é um processo que vai durar algum tempo, mas a maré está subindo. Acho que é um perigo a gente ficar olhando o detalhe do detalhe do detalhe, olhando a folha, olhando o galho da árvore. É muito melhor aqui nesse momento a gente olhar o que está acontecendo na floresta, e nada melhor do que a gente seguir os nossos processos, os nossos checklists aqui, que a gente faz todo o início de mês aqui. A gente é muito disciplinado em termos de seguir os nossos processos. São os processos que vão fazer com que a gente não desvirtue e a gente não perca o foco do que a gente tem que fazer. Tá? Acho que disciplina aqui em gestão é uma das coisas mais importantes para a gente não cometer erros. E uma coisa que eu falo muito aqui, né, usando aqui os ensinamentos aqui do Howard Marks, a gente não consegue prever o futuro, a gente não tem bola de cristal, não faz parte do nosso processo a questão de prever o futuro. O que a gente consegue fazer é tentar identificar em qual ponto do ciclo a gente está, né? Inferindo em qual ponto do ciclo a gente está, a gente consegue dar probabilidade para o cenário prospectivo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje muito é tentar inferir em cima dos dados, né? O que as variáveis econômicas estão dizendo para a gente, em qual ponto do ciclo. Todo mês eu faço isso um pouquinho, colocando Brasil, Estados Unidos, China, ao longo daqueles pontos dos ciclos. A gente primeiro identifica onde a gente está, né? E depois a gente começa a fazer, que eu botei aqui, conjecturas e refutações, né? Visão bem científica da coisa, dando probabilidade para onde a gente está indo no futuro. De novo, o nosso cenário, o nosso processo aqui é mais probabilístico, né? Fazer cenário é parte do processo, não é o processo como um todo, é parte do processo, para a gente saber aonde que a gente está indo e, através desses indicadores, né, os termômetros,
tem que ver que os indicadores, se os indicadores estão corretos, se os termômetros estão marcando corretamente. Às vezes o termômetro pode estar quebrado e pode estar marcando uma coisa errada. Precisa também, a gente não é cego em cima de um dado só, a gente vê vários dados. Eu falo muito que a economia parece como um organismo vivo, um corpo humano, então a gente não vê só o batimento cardíaco, a gente vê o batimento cardíaco, a gente vê o coração, a gente vê o sangue, a gente vê uma série de dados, né, do organismo para saber como que a gente está. A gente vê mercado de trabalho, salário, inflação, juros reais e aonde que a gente está no ciclo para saber como que os ativos vão se comportar daqui para frente. Eu venho mostrando muito essa coisa do ciclo aqui, eu acho que o Brasil está mais perto desse low aqui do ciclo, Estados Unidos eu acho que ele avançou um pouco mais e essa parte aqui pontilhada talvez esteja mais próxima. Tá? Aqui é uma recuperação um pouco mais rápida de Brasil, a gente não sabe aonde a gente vai estar, depende muito do cenário global, e Estados Unidos também ele pode ter uma desaceleração um pouco mais rápida, né? Um hard landing, que a gente chama, talvez uma recessão, eu vou falar muito sobre isso aqui, ou talvez um ponto suave, que é o cenário ideal que todos os banqueiros centrais sonham em conseguir, mas mais na frente eu vou dizer também que a probabilidade usando a história como referência, a chance de um soft landing é muito difícil, acontece, tá? Pode acontecer, os banqueiros centrais trabalham para isso, mas a probabilidade de um soft landing acontecer é muito difícil, é um bicho raro. Tá? E China, que também parece que está fazendo um bottom aqui muito parecido com o Brasil. O que costuma acontecer, geralmente, o Brasil está no mesmo ponto do ciclo que o resto do mundo. A gente vai ver aqui também, eu vou falar, que talvez as políticas monetárias dos dois países, Brasil e Estados Unidos, estejam não sincronizadas, mas em algum momento na frente elas voltam a ficar sincronizadas, aí o Brasil passa a andar muito junto com os Estados Unidos. O Brasil fez um dever de casa antes, não porque o banqueiro central aqui seja melhor do que o banqueiro central de lá, mas o Brasil teve um problema antes, a moeda é diferente, a gente tem menos credibilidade, os Estados Unidos têm um benefício de ter a moeda que é moeda de reserva de valor do mundo. Quando os Estados Unidos implementou uma política fiscal muito expansionista e uma política monetária também de taxa de juros zero, a moeda não desvalorizou como a nossa. Então, a nossa moeda desvalorizou muito, bateu 5,70, 5,80. O Banco Central aqui teve que agir muito rápido, porque senão a gente ia ter um descontrole inflacionário e a moeda ia continuar desvalorizando. Então, o Banco Central aqui foi obrigado a subir juros muito mais rápido, né? Diferente dos Estados Unidos, que não teve esse problema de desancoragem da moeda, nem uma inflação muito alta como a gente teve aqui em 2021. Teve uma inflação alta, mas a moeda não desvalorizou, não desancorou, porque o mundo financia os Estados Unidos. Se vai continuar financiando os Estados Unidos, a moeda americana, o dólar americano vai continuar sendo a moeda de reserva de valor do mundo. Isso é uma outra discussão, tem vários riscos aqui também. Ontem, no GAAC, a gente já falou um pouco desse risco, mas eu vou centralizar aqui um pouco mais no que o mundo está afetando o Brasil e vou deixar essa questão do risco do dólar americano perder o status de reserva de valor um pouco mais para frente. O fato é que no curto prazo, nesse horizonte aqui de investimento que é importante para a gente, os Estados Unidos ainda continua tendo a moeda de reserva de valor e o mundo continua ainda financiando os Estados Unidos e que dá um pouco de folga, um pouco de margem para a política monetária, para o banqueiro central e ser um pouco mais lento. Né? O fato é que hoje a gente convive com algumas dúvidas. Né? A gente vai ter uma desaceleração, uma estagnação na economia americana, ou uma recessão, ou uma crise. Né? O que a gente está olhando para frente? E voltando um pouco aqui na questão do ciclo, né? A linha inteira aqui é uma desaceleração suave, né? Uma moderação no crescimento. O pontilhado aqui seria uma recessão. Então, a gente está nessa grande dúvida aqui. O fato é que a gente não sabe qual o cenário que a gente está indo. A probabilidade de uma recessão vem aumentando. A gente vai entrar aqui por que a probabilidade de recessão vem aumentando.
mas o cenário base ainda continua sendo um cenário de desaceleração e não uma desaceleração razoável, tá? De 0 a 1, 1,5%, e não uma recessão. Mas o fato é que a recessão está ganhando probabilidade, a gente tem que ficar analisando e acompanhando os sinais vitais da economia, são os nossos checklists, para saber se a recessão está mais perto ou não. Tá? A gente vai entrar aqui também, ao longo dessa conversa aqui, quais são esses sinais vitais da economia para saber se a gente está indo na direção de uma recessão ou não, para a gente continuar dando essas probabilidades aqui ao longo do tempo e refletir isso aqui também no nosso portfólio. O fato é que o Fed foi atrasado, ele não aumentou juros como ele deveria ter aumentado lá atrás. É fácil, obviamente, a nossa posição aqui de fora e ex-post analisar o trabalho do Fed, né? O trabalho da autoridade monetária é um trabalho muito difícil. O fato que ele achava que ia ter um choque de oferta, um choque de demanda, que ia ser temporário, ele não sabia que ia acontecer uma guerra, ele não sabia que o choque ia ser tão grande assim, ele se posicionou achando que ia ser uma coisa temporária, ele errou, ele viu que errou, reconheceu que errou, veio uma guerra que piorou a situação, ele já tinha um desequilíbrio entre oferta e demanda, ele já estava atrasado, e para piorar, né, ele deu azar de vir uma guerra aqui e pegou ele de surpresa, o que piorou o trabalho dele. A gente já estava num ambiente onde o Fed estava atrasado, já tinha uma inflação muito acima do esperado, com um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, esse desequilíbrio aumentou e a inflação saiu mais do controle ainda. Agora ele vai ter que correr atrás, e muito também do trabalho do Fed vai depender da duração do conflito na guerra da Ucrânia. E por que isso? Porque os preços das commodities, preço de energia, vai estar afetando muito a questão da inflação, e a duração desse conflito vai afetar muito a inflação, consequentemente, vai afetar muito a necessidade dele subir mais juros ou menos juros. Se o conflito for mais rápido, se chegarem num acordo mais rápido, e o ambiente geopolítico, a temperatura, né, do ambiente geopolítico desacelerar, né, perder um pouco, baixar um pouco essa temperatura, os mercados podem reagir positivamente, né, a inflação pode ceder, o petróleo pode ceder um pouco mais ali para perto de 90, 80 dólares, as commodities também podem ceder um pouco, né, as commodities agrícolas, e a gente pode ter menos inflação, e o Fed não necessariamente precisa subir muito juros para combater os efeitos secundários da inflação. E tem um cenário que ainda é menos provável, que um conflito ainda continua por mais tempo. A gente tem o petróleo ainda pressionado por bastante tempo, nos seus 110, 120, podendo ir a 140 dólares. As commodities ainda continuam bastante pressionados por todas essas sanções, e as commodities agrícolas, preços de alimentos, continuam muito pressionados, o que vai bater na inflação, inexoravelmente na inflação, e menos crescimento. Então, muito do resultado aqui, do que espera a gente, se a gente vai ter uma recessão, vai depender muito da inflação, que vai depender dos preços das commodities, que também vai ser impactado por todas essas sanções e como que as cadeias de suprimentos vão se comportar nos próximos 6, 12 meses. Então, acho que é importante a gente ter em mente que os preços das commodities são muito importantes para a função reação do Banco Central. No momento, pelo menos, que a gente vê é que o Banco Central está muito atrasado, tá? E ele tem que reagir. O fato é que, independente disso, a gente está olhando os sinais vitais da economia, e os sinais não são muito bons, porque tudo mostra para a gente que, dentro desse ciclo econômico aqui, muito provavelmente a gente está cada vez mais avançando aqui nessa desaceleração. Aí, quais são esses sinais vitais? Primeiro, inflação. A gente vinha de uma inflação bastante baixa antes da crise, perto de 2%, 2,5%. A gente teve um pico de inflação. A inflação deu uma cedida, mas continua num patamar muito alto, perto de 7% nos Estados Unidos. A parte de renda disponível do americano já está negativa. Antes da crise,
a renda disponível do americano gira em torno de 1,5%, 2%, já está negativo, então o americano está com menos dinheiro para consumir. Isso geralmente acontece ou quando a economia começa a desacelerar, ou quando a inflação sobe muito, o americano fica com menos dinheiro, com menos renda disponível, porque a inflação está comendo a capacidade dele de consumir, e ele começa a consumir menos, a economia começa a desacelerar e entra numa desaceleração. A parte de saving, de poupança, também já começou a dar sinais de voltando ao pré-crise, né? Isso aqui na média gira em torno de 5%, 6%, já está voltando para um nível normal, lembrando que a renda disponível foi muito alta na época da pandemia, a gente nunca teve isso, todo mundo em casa recebendo muito dinheiro, então as famílias ficaram ricas, né, entre aspas, todo mundo ficou com muito dinheiro, e esse dinheiro se transformou, essa poupança se converteu em demanda, que estava dando suporte para o PIB. Né? O fato é que agora essa renda disponível, essa poupança está caindo e a economia está desacelerando. Né? A gente está começando a ver a economia começar a dar sinais de enfraquecimento. A parte de hipotecas também já está negativa, né? A curva de hipoteca, da taxa de hipotecas subiu bastante, porque a curva de juros subiu, consequentemente, as hipotecas, a demanda por índice de hipotecas também já começou a desacelerar muito fortemente. A gente sabe que o mercado de housing é importante, é um grande suporte para a economia americana, e isso começar a desacelerar acaba afetando toda a economia. O sentimento do consumidor também já começou a desacelerar, ainda continua em níveis positivos, né, acima de 50, mas já começou a embicar, bateu 70, 73, já está caindo para 59, tá? Isso aqui, esse indicador perto de 50, mais perto de 50, indica uma coisa mais negativa para a economia, e o índice de capacidade de utilização da capacidade instalada também está voltando para os highs, significa que a economia está muito aquecida, tá? E o Banco Central precisa subir juros de maneira rápida para a gente não ter uma desancoragem de inflação. Então, a gente está vendo que a economia está muito, em termos de oferta, está muito pujante, mas já está dando alguns sinais de que não está, que está batendo num nível de... Está se exaurindo, o tecido está puxado e precisa desacelerar. Eu acho que alguns desses indicadores que a gente acompanha são esses aqui, alguns desses sinais vitais da economia, para saber aonde a gente está. E tudo isso indica que a gente está quase aqui num late cycle, né? num estágio avançado do ciclo. Pode mais? Acho que pode mais, mas a gente já está num estágio bastante avançado. E dentro daqueles checklists que eu falei aqui para vocês no início, para onde a gente... Em que estágio a gente... Né? O que a gente está olhando aqui para frente? Né? Qual é o cenário? É moderação? É estagnação? É recessão? Tem 8 indicadores que são clássicos aqui no mercado, e a gente gosta de olhar muito checklist, né, fazer muito checklist, olhar muitos indicadores, e tem 8 indicadores que são muito importantes que, quando esses 8 indicadores estão ticados, a probabilidade de ter recessão é muito grande. Tá? Desses 8, 2 já estão ticados. O 2, 1 é a expectativa do consumidor na Universidade de Michigan, e o segundo é a inclinação do 2 anos com 10 anos, a curva de juros futura do 2 anos com 10 anos. Quando isso fica inclinado negativamente, a taxa do 2 anos mais alta que a taxa do 10 anos, a probabilidade de ter recessão também é muito grande. Lembrando, gente, a gente aqui não é cego, a gente não usa antolhos a ponto de querer olhar um ou outro indicador, a gente vê, obviamente, a coisa como um todo, né? A gente não é uma máquina, mas a gente gosta de olhar os indicadores. Então, assim, esses 2 indicadores estão dando hints, né, de que, cuidado, a chance de recessão, a chance de uma desaceleração mais forte do que o desejado pela política do policymaker, né, da autoridade monetária, é grande, está aumentando. Então, o que a gente, como gestor aqui, a gente tenta antecipar para não errar mais na frente. Os indicadores estão acendendo a luz amarela, fala, cuidado, cuidado. Então, a gente tenta antecipar exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, o indicador da curva de 2 com 10 anos, ele antecipou 11 das últimas 8 recessões. Né? Então, significa que ele errou 3 vezes. Ele indicou que ia ter recessão e não teve. Tá? 3 vezes. Mas, das 8 recessões, 8 ele acertou, 3 ele errou. Então,
teve aqui 3 falsos positivos, mas, assim, esse é um bom indicador. Tem uma série de poréns aqui, que a gente pode entrar aqui mais na frente, com relação se esse termômetro está quebrado, né? Tem muita gente que fala que dessa vez a inclinação do 2/10 não vai funcionar, por uma série de questões aqui. O problema é que, assim, sempre quando a gente fala de que this time is different, né? Dessa vez é diferente, é um grande perigo, né? Porque o mercado se repete. Quando a gente tenta desconfirmar, né? Usar coisas para justificar que dessa vez é diferente, o fato é que nunca dessa vez é diferente, né? Assim, as coisas se repetem muito. Então, é um perigo muito a gente não querer ver os alertas que os indicadores estão dando, né? O termômetro está dizendo que a coisa não está indo para uma direção muito boa, e a gente querer enganar, não ver os indicadores é meio um perigo, é uma armadilha, né? Uma casca de banana, né? O fato é que o indicador desses 8, 2 estão indicando que a chance de recessão vem aumentando, e a gente tem que permanecer bastante atento, mas, de novo, isso aqui tem uma série de indicadores, é muito arte, é uma parte quantitativa, mas é uma parte qualitativa também, e a gente continua vendo os indicadores. Os indicadores em termos de inflação, em termos de commodities, em termos setor de housing também indicando muito forte, a parte das inclinações aqui também indicando a gente que a gente está num estágio muito avançado do ciclo. A parte de salário é uma parte que incomoda muito a gente, o mercado de trabalho está muito forte, está muito apertado, né? A gente está vendo uma pressão salarial muito grande, né? Isso aqui é a parte de salário, não só a parte de salário como um todo, mas se a gente abrir também, dissecar por questão de segmento, né, da segmento do mercado de trabalho, tudo está muito forte, tudo indica que todo o mercado de trabalho, de uma maneira geral, está forte. De novo, existe uma série de poréns, existe quase 1,5 milhão de pessoas que saíram do mercado de trabalho nos Estados Unidos, e pode ser que eles nunca voltem, né? O Fed tem uma questão de acreditar que esses 1,5 milhão de pessoas que saíram do mercado de trabalho está fazendo com que o mercado de trabalho fique muito forte. Em algum momento, esses 1,5 milhão de trabalhadores vão voltar para a força de trabalho e vai fazer com que o mercado fique um pouco mais loose, né? Um pouco mais frouxo. Vai ter mais oferta de emprego, então o salário vai desacelerar, né? E cede o salário. O problema é que esses 1,5 milhão de pessoas, de trabalhadores, não estão voltando, e pode ser que eles não voltem nunca mais, se aposentaram e vão ficar de casa e não vão trabalhar mais. O salário está aumentando, e mesmo com o salário aumentando, esses 1,5 milhão não estão voltando, né? A aposta do Fed era que, com o aumento do salário, as pessoas iam voltar, iam preferir deixar as suas famílias, né? Colocar algum trabalhador para ajudar dentro de casa, cuidar de filho, etc. E eles iam poder voltar para o mercado de trabalho, dado que a atratividade deles voltarem para o mercado de trabalho aumentou, dado que o salário aumentou. A questão é que o salário aumentou e esses 1,5 milhão de pessoas, de trabalhadores, não voltaram. Como consequência, assim, e aí é uma coisa um gráfico que eu gosto muito, e eu acho que é muito importante que se traduz isso aqui de forma muito clara, gente. Existe uma relação entre desempregados por vagas em aberto. Tá? Historicamente, nos Estados Unidos, isso gira em torno de 2, 2,5. Existem 2 desempregados, tá, para cada uma vaga. Tá? Então, você vê que existe o mercado está frouxo, né? 2 desempregados para cada uma vaga. Então, o cara abre uma vaga, vem 2 querendo esse emprego, então não tem uma pressão salarial muito grande. A questão é que, quando essa relação de desempregados por vaga atravessa a linha do 1, né? A relação do 1, o salário cresce de forma exponencial. Tá? E hoje está quase meio. Então, para cada uma vaga, tem meia pessoa se candidatando. Né? É muito pouca. A questão é que a gente agora está aqui nesse vermelhinho, a pressão salarial é exponencial, muito grande, e se a gente não tiver aqui mais oferta de mão de obra, essa pressão salarial vai continuar pressionando. Né? E como que a gente faz com que essa pressão diminua? Né? Aumentando o número de desempregados. Né? O fato é que, hoje,
a taxa de desemprego está 3,8%. Na verdade, atualizado esse número aqui é 3,6%. Saiu o número na semana passada. Então, a gente tem um nível de desempregados, um nível de taxa de desemprego um dos mais baixos da história, né? Para aumentar isso aqui, gente, para isso aqui voltar a não gerar pressão inflacionária, esse pontinho vermelho tem que voltar para cá, tá? Então, tem que aumentar o número de desempregados. Essa linha, essa taxa de desemprego tem que voltar para cima de 4,5%, que é o não inflacionário. E para voltar acima de 3,6%, para voltar para cima de 4,4%, gente, a economia precisa desacelerar, tá? Então, o trabalho do Fed aqui, agora, é que urgentemente a economia se desacelere. Na segunda-feira, a gente até escreveu um texto falando um pouco da visão do Bill Dudley, né? O Bill Dudley, que foi presidente do Fed de Nova York. O Fed de Nova York é o branch do Fed, do Federal Reserve, mais importante, porque ele coordena todo o mercado de operações de mercado, né? O mercado aberto. Então, é meio que o cérebro em questões de mercado financeiro, é o Fed de Nova York. O Bill Dudley foi presidente do Fed durante muito tempo. Também foi vice-presidente do FONC, né? Que é o Copom de lá do Fed. Então, assim, um economista super renomado, e na semana passada ele escreveu um artigo importantíssimo dizendo o seguinte: é simples, tá? É difícil de refutar o raciocínio, né, o racional do Bill Dudley. Para trazer a inflação para baixo, com os salários em alta, só tem um jeito, tá? Você tem que subir a taxa de juros acima da taxa de juros neutra. Você tem que botar a taxa de juros em níveis contracionistas. A economia tem que desacelerar, a taxa de desemprego tem que subir, tá? Agora, a parte, o alerta aqui, a parte perigosa da história é que o seguinte: dos últimos 75 anos, toda vez que a taxa de desemprego subiu mais do que 0,5, a economia entrou em recessão, tá? E dado que a gente precisa subir a taxa de desemprego de 3,6 para cima de 4,4, a chance da gente entrar numa recessão, da economia americana entrar numa recessão, é muito grande, né? Então, independente de qualquer indicador, de curva de juros, de índice de confiança, de índice do mercado como um todo, o fato é que o raciocínio aqui, a lógica do Bill Dudley, é difícil da gente refutar, porque se a taxa de desemprego não pode cair mais, tem que subir para deixar o mercado de trabalho frouxo a ponto da inflação ceder, a chance de recessão é muito grande e fica difícil da gente, de novo, achar que a probabilidade de uma recessão é muito baixa e a gente seguir confiante aqui. Então, os alertas estão sendo dados, e como que a gente acha que o Banco Central americano tem que fazer vis-à-vis o que tá no preço, né? Então, a gente acha que o FONC tem que aumentar juros muito rápido, tá? E como que a gente acredita que o Fed deva fazer isso? Primeiro, tem que subir juros a partir da próxima reunião, 2 de 0,50 e depois 5 vezes de 0,25. Isso é chegar no final do ano com 2,25, tá? E depois subir mais na frente. E junto disso, ele tem que fazer o runoff, né? O runoff é enxugamento, liquidez, é o oposto do QE, do Quantitative Easing, é o Quantitative Tightening, né, que a gente chama de QT. O QT, ele vai enxugar a liquidez, ele vai emitir título para tirar dinheiro do mercado. E quando tira dinheiro do mercado, automaticamente o que acontece com a taxa de juros? Sobe. Quantidade de bens ofertados, né, afeta o preço, e a quantidade de bens ofertados aqui nesse caso é dinheiro, e o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, ele tem que subir o Fed Funds e, junto disso, retirar a liquidez. E aqui, mais na frente, eu vou falar uma coisa importante, porque a parte do impacto quantitativo é muito importante para a taxa de juros, que vai ser muito importante, consequentemente, para a reação da economia, e aí a gente vai saber se a gente vai ter uma desaceleração ou uma recessão. E o que está no preço, gente? Está no preço, uma grande parte disso que eu falei, que é esse cenário do Fed subir juros até 2,25 no final do ano, mais ou menos já está no preço, tá? Então, pelo menos na parte curta da curva, isso já está no preço, o Fed chegando no início do ano que vem, perto de 2,35, 2,50 de taxa de juros.
Você fala, Rogério, isso é suficiente para trazer a taxa de inflação de volta para a meta? Quer dizer, é suficiente para o Fed botar a taxa de juros acima da neutra em termos contracionistas para a taxa de desemprego subir, a taxa de salário ceder e ter uma queda de inflação? Não, gente. 2,35, 2,50 é pouco, tá? A gente acha que tem que subir mais do que isso. Aqui, dividindo com vocês um pouco do que, como está a divisão do Fed, a gente está mais na linha de cima do que na linha de baixo. A linha de baixo são os que a gente chama do pessoal que tem, dos membros do Fed que tem uma visão mais dovish, né, que a gente fala que são os pombos, e a visão de cima é a visão dos membros do Fed que tem a visão mais hawkish, né, mais falcões. Né? A gente acha, está mais na linha aqui dos falcões, né, com uma visão mais hawkish. A gente acha que a taxa de juros terminal está mais para 3, 3,5, tá? Do que para essa 2 aqui, 2 e pouco, que é o que está no preço do mercado. Então, a gente estaria mais na linha de 3,5 do que de 2, como está no preço. Então, a gente acha que a curva de juros que tem que ir a mercado tem que ser mais do que está no preço. Além disso, tem uma coisa muito importante aqui, além da taxa de juros, tá? Tem uma coisa muito importante, que é a parte do QT. Tá? O Quantitative Tightening é muito importante para definir uma coisa que a gente chama aqui de shadow rates. Tá? Essa shadow rate, na verdade, é quase como se fosse uma taxa de juros de verdade. A taxa de juros de verdade não é somente o Fed Funds, é o Fed Funds mais, tá, ou menos a parte quantitativa. Nesse gráfico aqui, a gente vê que tem duas linhas. Tá? Essa verdinha mais clara é a taxa de juros de verdade, né, que a gente chama de shadow rates. Na crise, como o Fed não pode, ele tem o lower bound, né, tem a taxa, ele não consegue botar a taxa de juros negativa em menos 1, menos 2%, então o Fed Funds ele parou no zero, mas o que ele fez para a taxa de juros de verdade ficar negativa? Ele fez o QE. Então, ele fez QE, muito QE, a ponto da taxa de juros de verdade, que é a shadow rate, ficar em negativa aqui em menos 2,5%. Tá? Então, a taxa aqui, na crise lá atrás, 2008, ele chegou a 2,5%, e agora nessa crise chegou a menos 2%. Então, o efeito do QE de verdade na política monetária é ele jogar a taxa de juros de verdade em menos 2%. Gente, se funciona para baixo, também vai funcionar para cima. Agora, o que o Fed vai fazer? Ele vai subir para 2, 2,5%, 3%, e também vai fazer QE, vai fazer o inverso do QE, então a taxa de juros vai subir mais do que o Fed Funds. Aonde que a gente acha que vai ser o somatório desses dois? Gente, ele vai botar a taxa de juros em 2,5% ou 3%, mais o aperto quantitativo. A gente acha que essa taxa de juros, que pelo menos que está na expectativa do Fed, a gente acha que vai chegar a 4,70%. Tá? Então, seria os 2, 2,5%, mais o aperto quantitativo da retirada de dinheiro do mercado, vai fazer com a taxa de juros real, né, de verdade, na verdade, suba quase 5 pontos para 5%. Aí sim a gente pode ter, como efeito disso, uma desaceleração mais forte. Aqui é uma coisa totalmente descontrolada, porque o Fed não tem controle direto sobre isso. É uma coisa muito... É como se a gente tivesse um médico fazendo uma cirurgia, cara, com uma britadeira. Ele não consegue olhar no detalhe, ele não tem controle muito sobre isso. Então, a política monetária ortodoxa já é muito difícil de você controlar, né? A heterodoxa mais ainda. Tá? A ortodoxa é a taxa de juros e a heterodoxa é a quantidade de dinheiro. Então, assim, aqui existe uma possibilidade muito grande, gente, de verdade, do Banco Central errar nessa contração, tá? E gerar uma desaceleração mais forte do que ele deseja. Tá? De novo, o Fed deseja uma desaceleração suave, mas é muito diferente do que ele conseguir entregar. Ele deseja uma coisa, mas ele pode errar e acabar não entregando essa desaceleração como ele gostaria que fosse. Tá? E aí sim você tem um erro de política monetária causando uma recessão. Aqui é um resumo disso aqui. Lá atrás, em 2015, 2018, foi quando ele fez o último aperto quantitativo, que gerou até 2017, 2019,
aquele taper tantrum, que o mercado caiu quase 20% muito rápido, a taxa de juros subiu, que no agregado de aperto quantitativo e aperto de política monetária tradicional, ele gerou uma taxa de juros, né, o shadow rate, que a gente chama, de quase 5,74%, de quase 6%. Tá? E olha só, 4,70% é o que a gente está acreditando que possa chegar hoje. Então, esses shadow rates, dado que é muito difícil dele implementar isso, tá? Ele pode derrapar, e essa derrapagem aqui pode ser que ele, não querendo, obviamente, não é voluntário, que acabe tendo uma desaceleração mais forte do que o desejado. Aí a gente tem que ficar monitorando aqui a chance de uma recessão aumentar ou diminuir, por isso que a gente fica acompanhando aqui todos os sinais vitais da economia para saber a chance de uma recessão. Aí, analisando um pouco a curva e o que a curva está dizendo para a gente. Como eu falei, até o 3, 4 anos, a curva já está muito bem precificada. Acho que o mercado foi muito o Banco Central telegrafou muito e coordenou muito bem as expectativas do mercado. O mercado já se antecipou, até um pouquinho, olhar um pouco aqui a diferença do que a curva hoje para o que a gente acha, né, que é a pontilhada, que é a mais correta. A curva de juros até 3, 4 anos já está muito bem precificada. Tá? Então, mas a parte longa, a gente acha que ainda não. Tá? E por que tem essa diferença aqui na parte aqui, principalmente nessa parte aqui do 10 anos? Porque tem o efeito do Fed. Tá? E essa diferença aqui é exatamente o QE que foi feito, que pressiona, a gente fala que o Fed é um elefante em cima da curva, só que a partir do momento que ele começa a sair da curva, aí o termômetro começa a funcionar de maneira correta, né? O termômetro deixa de estar quebrado, e aí sim a gente vai ver essa curva aqui subindo, e aí o term premium, né, da curva de juros longa passa a ser positivo. Então a gente acha que ainda tem aqui um espaço para a curva de juros mais longa se reprecificar para cima, o que pode aqui ter um efeito contracionista ainda maior se o Fed não conseguir ter muito sucesso nessa coordenação dessa inclinação da curva aqui. Pode acontecer, tem o risco de acontecer novamente o que aconteceu lá no passado, 2017, 2019, dessa curva sair um pouco do controle, empinar muito rápido, né? E a gente ter um tantrum aqui, né? Um mini pânico do mercado, o mercado fica muito com medo e acaba exagerando nos mercados, e a gente pode ter um período um pouco mais volátil aqui na frente, a partir do momento que o Fed comece a fazer, muito provavelmente, a ata que saiu ontem, ele indicou que muito provavelmente na próxima reunião do FONC, ele já começa a fazer esse enxugamento aqui, o QT, a partir da próxima reunião. Demora um pouco, né? Mas o fato é que existe uma necessidade da gente reconhecer que existe hoje uma mudança, né? Uma mudança de mindset, eu acho que no mercado. Agora, esse processo de rating aqui demora um pouco até para o efeito dessa parte de aumento de juros e enxugamento de liquidez até bater nos mercados, né? Demora um pouquinho até isso fazer efeito. Aconteceu exatamente, gente, isso em 2018, 2019. Tá? O Fed foi subindo juros, né? Foi tirando um pouco de liquidez, 3, 4 meses depois só que o mercado começou a ficar um pouco mais nervoso, e aí entra um pouco do nosso grande dilema aqui, tá? E, de novo, usando um pouco, a gente gosta de usar a história, a estatística como guia, né? A gente não é cego em cima disso, mas a gente gosta de usar um pouco a história como uma referência, tá? O fato é que, assim, o mercado ainda reage bem, tem uma dinâmica ainda positiva, ainda construtiva, até um tempo antes dele antever a recessão. E quanto tempo o mercado reage bem até ele antever uma recessão e começar a performar mal? Gente, em média, o mercado ele antecipa em 5 meses a recessão. Se a gente acha que nos próximos 12 meses, em 12, 18 meses, a economia americana pode desacelerar de maneira um pouco mais forte, talvez 6 meses, 5 meses antes, o mercado começa a antecipar. Então, fazendo uma conta de trás para frente, o mercado ainda pode ficar reagindo de forma mais construtiva nos próximos 5, 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses, até o mercado começar a antecipar um cenário de uma desaceleração
um pouco mais forte. Gente, de novo, isso aqui é uma referência, tá? Não é uma coisa olhar cegamente isso aqui, mas é importante a gente ter noção um pouco para a gente também não queimar a largada, sair cedo demais, mas o fato que a gente já está com esse mindset de que o mundo de fato está mudando, né? O mundo de taxa de juros mais altas veio para ficar, só está começando, né? E a gente está indo com uma taxa de juros mais alta, com crescimento mais baixo, e os bancos centrais vão ter que agir. De novo, aí dando uma resumida, né? Muito vai depender de como vai desenrolar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Se a gente tiver uma coisa demorada, a gente pode ter os preços das commodities um pouco mais suportado, gerando mais inflação, e os bancos centrais vão ter que reagir de maneira mais forte, botando a taxa de juros muito em níveis mais contracionistas, e a gente vai ter uma taxa de juros mais perto de 3, 3,5%, e isso pode impactar em algum momento o mercado. Junto com o QT, a gente pode ter uma taxa de juros de verdade, né, a shadow rate mais alta do que esperado, gerando uma contração econômica um pouco mais forte do que o desejado pelas autoridades monetárias, e a gente pode ter naquela dúvida lá que a gente tinha, né, uma desaceleração, uma estagnação, uma recessão, uma chance de um cenário um pouco mais desfavorável aumenta. Tá? A gente tem que ficar acompanhando de novo todos os sinais vitais aqui da economia, todos os indicadores, mas a gente está aqui fazendo o nosso dever de casa, né, olhando os nossos checklists, para ver se isso aqui está aumentando ou está diminuindo. E conforme for, a gente vai refletindo isso aqui dentro dos nossos portfólios de uma maneira geral. Isso aqui é um pouco do nosso cenário global. Vindo para o Brasil hoje está bem posicionado nesse novo mundo de commodities mais demandada. O mundo hoje está comprando o que a gente produz, então é o mundo transferindo renda para a gente. O Brasil está se beneficiando disso, né? Então a gente está bem posicionado nesse novo mundo, e especialmente porque tem duas variáveis que eu acho que estão sendo positivas aqui para a gente, né? Como eu falei no início da conversa, o Banco Central brasileiro agiu mais rápido, né? Não porque o nosso banqueiro central seja melhor do que o banqueiro central dos Estados Unidos, mas o fato que o banqueiro central brasileiro ele teve que agir, né? O real desvalorizou, deu uma desancorada, coisa que não aconteceu nos Estados Unidos, porque ele tem uma moeda de reserva de valor do planeta. O Brasil não tem esse benefício, e aí a moeda desancorou, o real, o Banco Central brasileiro teve que segurar, ele é o guardião da moeda, né? Então ele teve que manter aqui, de alguma maneira, o valor da moeda, e ele subiu os juros muito, muito rápido, ele já fez isso, então, e o mundo está começando a fazer, os bancos centrais no mundo estão começando a fazer isso. Significa que ainda o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo ainda continua muito alto. Tá? E, por outro lado, isso aqui é a parte financeira, e a parte de comércio também, o Brasil está se beneficiando muito, porque tem um mundo querendo consumir o que a gente produz. Então, nas duas linhas, tanto na parte financeira quanto na parte de comércio, a gente está se beneficiando muito. Isso está fazendo com que a moeda aqui volte a se reancorar, né, para os níveis mais justos, perto desses patamares que a gente tem visto. Pode continuar no curto prazo? Acho que pode continuar, acho que o real ainda pode, essas duas variáveis ainda continuam favorecendo a nossa moeda, por isso que a gente está bem posicionado aqui para um médio e curto prazo. Tá? Agora, mais para frente, a gente continua com os nossos problemas, né? Então, tem dois problemas aqui de médio e longo prazo. Primeiro, o ciclo uma hora vai acabar, né? Então, os preços das commodities não vão ficar nesses patamares, né? O nosso termo de troca aqui, historicamente, está mais alto da história, né? O que está beneficiando a gente por causa dos preços das commodities, mas, assim, isso é cíclico, né? Então, a gente sabe que existe uma ciclotimia nos preços das commodities, e em alguma hora elas vão ceder. O que a gente volta para a nossa realidade. E o diferencial de juros, o mundo também está subindo juros. Então, o diferencial de juros do Brasil para o mundo vai começar a fechar, e a gente vai começar a perder essa atratividade. E outra coisa, logo ali na frente a gente tem uma eleição, a gente volta ao nosso idiosincrático aqui, o bom risco fiscal de sempre, né? Como é que vai ser, como a gente vai lidar, vai enfrentar os nossos problemas? Será que a gente dessa vez vai conseguir converter esse cenário transitório, temporário, positivo, para um permanente,
Será que a gente vai conseguir pegar esse mundo consumindo, trazendo renda para o Brasil, a gente vai transformar isso aqui numa coisa permanente, de forma positiva, né? Aumentando produtividade, investindo em educação, saúde, infraestrutura, portos. Se a gente conseguir transformar esse ganho temporário num ganho permanente, acho que seria uma coisa muito boa, ou então com políticas anticíclicas, fazer reserva agora, aumentar a reserva, para quando a economia começar a desacelerar e o boom das commodities ceder, a gente poder fazer uma política contracíclica, gastar. Mas agora a gente deveria estar fazendo com que a nossa dívida PIB caísse, né? E não simplesmente parasse e subisse ali na frente. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas o fato é que essa boa posição do Brasil hoje, relativamente barato, neutro geopoliticamente falando, né? O Brasil geopoliticamente está muito bem posicionado, a gente não tem problemas geopolíticos. Relativamente, o Brasil está barato. O Brasil hoje é uma economia verde, né? Se beneficia muito desse ambiente mais pró-ESG. E o Brasil, também é um ativo que a gente chama aqui de under-owned, né? Um Brasil é um ativo que os investidores globais têm pouco Brasil. Então, o mundo tem pouco Brasil, o Brasil é uma economia verde, é neutro geopoliticamente e, relativamente, o Brasil está barato. Tá? Então, assim, por essas e outras aqui, a gente está bem posicionado, a gente ainda tem, pelo menos no curto prazo, né? Eu acho que o Brasil ainda pode estar uma descomprimida boa, olhando aqui NTN-B, taxa de juros real, olhando nominal, olhando taxa de câmbio, até a Bolsa, historicamente aqui, relativamente está barata, até tirando commodities, né, tirando Petro e Vale, o Brasil está um desvio padrão abaixo da média aqui dos últimos 10 anos, então a gente relativamente ainda está atrativo. A gente tem uma eleição ali na frente, mas acho que vai ser a primeira eleição que o próximo presidente vai ter sido um ex-presidente, né? Muito provavelmente não vai ter muita surpresa em termos de políticas, né? A gente conhece muito bem o Bolsonaro, a gente conhece muito bem a visão do Lula, né? Se é o Lula 1 ou Lula 2, enfim, pouco importa, é mais ou menos parecido. A gente tem uma possibilidade de voltar para a média de Brasil, né? Acho que Brasil relativamente está barato, a gente sabe que nenhum dos dois próximos presidentes vai fazer nenhum milagre, né? Ninguém acredita que vai ter uma onda de grandes reformas de Brasil, a ponto de a gente ter um boom de produtividade, mas o Brasil também não vai para um cenário muito caótico, né? A gente vai voltar para um Brasil de sempre, né? A média dos últimos 20 anos, e se a gente olhar acreditar que o Brasil não vai explodir, ok, não vai decolar, mas também não vai explodir, vai voltar a ser uma média, seja com Bolsonaro ou seja com Lula, eu acho que o Brasil relativamente está barato. Se a gente tiver uma desaceleração suave no mundo, acho que o Brasil consegue, os ativos brasileiros conseguem reagir bem, mas, obviamente, a gente tem um fiscal estrutural, um risco fiscal estrutural que permanece, e isso cria um teto para o Brasil, né? A gente volta e meia, a gente tem que discutir sempre a nossa situação fiscal aqui, muito provavelmente quando o ciclo de commodities passar, a gente vai ter o Brasil de novo, a relação dívida-PIB voltar a subir, qual vai ser a velocidade dessa alta aqui, a gente tem que ficar acompanhando aí nos próximos anos, quem vai ser o próximo presidente, qual vai ser o ministro da Fazenda, quais vão ser as políticas fiscais e como isso vai impactar a dívida PIB, se vai subir muito ou vai subir mais ou menos na média. Acho que, de uma maneira geral, para resumir aqui, a gente tem uma visão um pouco mais construtiva de Brasil no curto prazo, dado que o Brasil está bem posicionado aqui dentro desse contexto global, mas, obviamente, lá na frente a gente tem dois grandes problemas. Um é o global, para saber se a gente vai ter essa desaceleração mais forte, vai depender de como que vai desenrolar a questão da Ucrânia, como que o Fed vai subir, se o Fed vai errar ou não, e também a nossa questão aqui idiosincrática política impactando o fiscal. Vou passar aqui a palavra agora para o Diniz, para ele falar um pouco das nossas posições, nossos portfólios. Queria pedir também para todo mundo no final ficar, porque eu acho que a parte mais legal aqui é o Q&A, com as perguntas, sempre perguntas muito boas, eu acho que o pessoal vale a pena ficar no final. Vai lá, Diniz. Obrigado. Obrigado, Rogério.
Pessoal, vou tentar ser o mais dinâmico que possível, trazendo as informações, até para a gente aproveitar um pouco mais aqui, né, com as perguntas. Então, traduzindo aqui um pouco, né, da nossa cabeça falando de alocação, né? E aqui, pessoal, eu vou realmente passar pelas mudanças que nós tivemos, tá? Então, nós reduzimos pós-fixado, e aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe qual foi o percentual, né, um pouco mais à frente, mas, resumindo, nós reduzimos um pouco o multimercado e reduzimos também renda variável global. Tá? E onde que nós colocamos esse excedente? É claro que a carteira tem que somar o seu 100% ali de exposição. Nós alocamos aqui em multimercado. Né? E a nossa parcela de multimercado, além de fazer essa mudança no macro, nós também mudamos um pouco no micro. Né? Então, aqueles clientes que têm alocação no nosso fundo vértice, a gente quer contar para vocês também o que a gente tem feito ali dentro dessa estrutura. As demais estratégias, né, a gente permanece aqui inalterados em relação ao mês anterior, e aqui, entre parênteses, a gente coloca em relação ao nosso estrutural. Tá? Então, basicamente, nós mudamos pós-fixado, renda variável global e multimercados. Também compartilhando um pouquinho o que a gente tem visto aqui do lado de renda fixa, né? Já que renda fixa tem sido aí um assunto que realmente está muito falado por conta de taxa de juros, nós trouxemos aqui um gráfico, tanto da NTNB, quanto de um papel AAA de crédito, só para a gente tentar mostrar para vocês o movimento de mercado, né, que tem acontecido. Na nossa última apresentação, a gente até trouxe esse gráfico aqui da esquerda, onde a gente coloca vários vencimentos de NTNB, né, do juro real aqui. Só que quando a gente realmente dá um zoom, né, nessa parte mais recente, a gente consegue enxergar um movimento onde, de fato, as taxas fecharam. Né? Os papéis mais curtos, eles fecharam bem mais, né, por uma questão ali de expectativa, principalmente depois da divulgação ali do Banco Central no dia 16 desse mês, onde de fato ele falou que ele só vai, a princípio, né, ele só subiria ali mais 1 ponto percentual a Selic. Então, o mercado que estava precificando ali uma Selic mais alta, ele realmente se ancorou um pouco mais ali na Selic terminando, né, tendo o seu pico ali nos 12,75. E aí uma coisa que a gente sabe também são que essas taxas mais curtas, elas refletem muito mais a questão de política monetária. Então, consequentemente, o mercado precificando uma taxa não tão alta como ele vinha, né, prevendo, obviamente essas taxas mais curtas, elas também têm uma tendência a cair um pouco mais. Tá? Mas, assim, né, se a gente olha, e aí com a perspectiva do gráfico da esquerda, por mais que de fato ela caiu, ela ainda permanece mais alta do que em janeiro. Se a gente pega aqui, por exemplo, uma NTNB 2024, ela começou aqui em janeiro a 5,10, né, IPCA mais 5,10, e aqui, quando a gente fez esse material, ela estava muito mais dele para IPCA mais 5,12. Né? Porém, no pico, ela chegou quase a tocar ali 5,90. Então, por mais que ela tenha tido esse fechamento, né, quando a gente olha, né, num gráfico um pouco maior, a gente de fato viu que ela fechou, mas a gente ainda tem conseguido ver yields bastante atrativos ali na parte de inflação. A mesma coisa que um pouco no papel de crédito privado, esse gráfico aqui de baixo, onde a gente de fato viu também um fechamento, né, um fechamento muito sensível nas taxas nos vértices mais curtos. Tá? Então, aqui nós colocamos vários fechamentos, 19, dezembro 20, 21, e o que a gente olha de dezembro para agora março é que realmente a maior, não digo a maior, né, mas quando a gente pega aqui a ponta intermediária, a ponta longa, ela oscilou muito pouco ou quase nada. Então, a gente consegue ver esse movimento de fechamento também aqui nesses vértices mais curtos dos papéis de crédito privado. Na parte do nosso XPA tático, né, que a gente vem fazendo aí essas alocações táticas, né, mais dinâmicas ao longo do tempo. Como que nós estamos posicionados hoje? Né? E aí a gente tinha vendido uma call spread, né, para financiar uma put spread. Então, nós recompramos, né, a parte de baixo dessa put spread aqui. Então, hoje a gente só está com uma put aos 110 mil pontos do Ibovespa, né, e tínhamos vendido aqui uma call spread para poder financiar essa posição. Tá? E qual que é o tamanho disso hoje dentro dos portfólios? A gente está ali com um tamanho de 1,15 mais ou menos. E aí, quando eu entrar no gráfico de alocação, eu vou explicar para vocês, né, o net que a gente faz para ter exposição em bolsa. Por mais que a gente tenha aqui essa proteção dentro do XPA tático, a gente tem que subtrair da parcela de renda variável doméstica.
Aqui, ainda continuando dentro do tático, né? A gente tem mais duas operações importantes ali. Uma delas é que a gente tem surfado esse movimento de alta da Treasury lá fora. É claro que a gente vem reduzindo ao longo do tempo a nossa exposição a essa estratégia, porque quanto mais a Treasury sobe, né, menor é o potencial de ganho que a gente tem aqui ao longo do tempo. Então, a gente deixa de ter ali aquele potencial de upside, né? Então, a gente já vem reduzindo. Hoje, o tamanho dela está muito mais por volta ali de meio PL do tático, né? E aqui também a parte de câmbio, que a gente ainda carrega ali uma compra de put de dólar aos 4.900, 4.90, o que tem sido muito benéfico aí, já que a gente tem acompanhado o dólar nesse patamar de preço. Então, isso tem ajudado muito a proteger a nossa parte de renda variável, tá, pessoal? E aí, só para poder reforçar, esse é o nosso pensamento de curto prazo, né? Eventualmente, amanhã ou depois, a gente conversando aqui com algum outro cliente, esse posicionamento ele pode mudar, justamente porque a gente, né, tem entregue isso daqui e vai continuar entregando essa alocação dinâmica, essa alocação mais tática dentro dos portfólios. Aqui muito para ainda mostrar que, por mais que nós reduzimos ali a nossa exposição de renda variável global, a gente ainda assim permanece com uma exposição, né, mundial em vários setores. E aqui muito que eu falei sobre a redução do micro, aliás, a alteração do micro em multimercados. Então, o que nós fizemos? Tá? Deixa eu só passar um slide e aí eu volto para a gente poder concluir o slide anterior. Pegando aqui a nossa alocação moderada, né? Nós reduzimos pós-fixado em 1,5, a gente estava com 30, reduzimos aqui para 28,5 e reduzimos também, como eu comentei, renda variável com exposição cambial. Então, nós estávamos com 5, né, e fomos para 4. Para onde que esses 2,5% entraram? Entraram aqui na parte de multimercado. Então, nós estávamos com 27,5%, passamos para 30%. Então, além de fazer essa mudança no macro, nós também mudamos o micro, a composição aqui dos gestores. Então, poxa, nós aumentamos aqui os fundos macro, né? Aumentamos também os fundos, os hedge funds globais em reais, tá? E reduzimos aqui os descorrelacionados e os fundos que nós chamamos aqui de retorno absoluto. Tá? E aí, compartilhando um pouquinho aqui com vocês o porquê disso, o que a gente, historicamente falando, os fundos macro têm uma tendência, né, mais positiva de performar em um ambiente onde os juros têm um patamar mais alto. Tá? Então, um pouquinho aí do porquê que a gente migrou um pouco a carteira para mais fundos macro. E os hedge funds globais também, por conta da gente tirar um pouco da carteira o risco de idiosincrático de Brasil. Tá? Então, a gente fez essa alteração dentro dos portfólios, né? E, de novo, para aqueles clientes que têm ali, fazem alocação por meio dos nossos vértices, esse movimento tático que a gente tem, isso não é tão óbvio quando vocês enxergam ali a lâmina do fundo. Tá? Então, a gente quer, ao longo do tempo, aqui, aumentar ainda mais a transparência para todos vocês. E o que eu comentei sobre a exposição do tático, né, qual que é a conta que a gente faz aqui para a gente chegar, por exemplo, num net aqui de renda variável? Como eu comentei, a nossa exposição, a nossa proteção ali em bolsa, ela está mais ou menos ali por volta de 1%, 1,15 PL do tático. Então, a gente pega aqui os 5%, multiplica pela exposição que nós temos, que vai dar por volta ali de 6%, tá? E você subtrai a parte de bolsa da parte aqui de renda variável. Então, por mais que a gente tenha uma exposição grossa, que a gente chama de 15%, no net a gente está mais ali por volta de 9%. Né? A parte, por exemplo, da nossa proteção cambial, a gente tem 80% do tático, né, que vão dar exatamente os 4% que a gente tem de alocação na nossa renda variável global. Então, basicamente, a gente está aqui com esse efeito do câmbio mitigado dentro dos nossos portfólios de alocação offshore. Né? E a gente permanece zerados aqui em pré, a gente ainda não acha que é um movimento para a gente alocar em taxas pré-fixadas, por conta de todo esse cenário, todos esses riscos que ainda a gente, enfim, ainda pode presenciar aqui no Brasil. Tá? A parte de renda fixa e inflação nós não alteramos, a gente ainda segue aqui com o portfólio com uma exposição over em relação ao nosso estrutural, mas com 17,5%. Lembrando também que, por mais que o fundo, né, a parcela ali, eventualmente, de pós-fixado, de renda variável, no ano passado, por exemplo, ela sofreu ali uma marcação a mercado negativa, o carrego que esses papéis tiveram no ano passado foram excelentes yields que a gente teve no ano passado, tá? Coisa ali de IPCA mais 5,6, IPCA mais 5,5.
Então, por mais que a marcação ao mercado ela possa ter machucado apenas no relatório, o carrego que nós tivemos aqui da parte de inflação foi muito benéfico para poder proteger, né, o capital do nosso cliente aqui ao longo do tempo, né? E aqui, rapidamente, eu acho que eu só vou abrir esse slide para vocês aqui. A gente, obviamente, vai enviar essa apresentação, mas só porque eu quero mostrar uma tendência, né, que a gente enxerga aqui que, de fato, voltou a uma normalidade, onde, né, os portfólios mais bem elaborados, mais arriscados, voltaram a realmente performar mais. Quando a gente pega aqui março, nosso portfólio 4 ali, que é uma carteira mais bem diversificada, ela rendeu, poxa, quase 250 do CDI. Enquanto o nosso portfólio mais conservador rendeu ali os seus 164 do CDI, por mais que no ano passado a gente teve ali o portfólio 1 performando melhor, né? E aí, trazendo para a discussão o motivo disso, é que a gente teve uma deterioração, né, dos nossos ativos aqui de mais risco no segundo semestre, o que, obviamente, né, machucou um pouco mais as nossas estratégias mais diversificadas. Então, com essa normalização da carteira que nós fizemos, né, reajustamos o risco, o mercado também se comportando de outra maneira, né, até mesmo os nossos clientes que têm fundos exclusivos, a gente já viu uma melhora significativa aí de retorno, e a gente está muito confiante que isso pode permanecer para os próximos meses. Tá? E, de novo, pessoal, aqui a gente vai abrindo um pouquinho portfólio por portfólio, a gente entra aqui também no portfólio private, que também segue o mesmo racional, né? A parcela, os nossos portfólios que mais bem diversificados, rendendo mais do que os portfólios mais conservadores, que é lógico que a gente tem que ser ali condizente com risco e retorno. Tá? Eu queria encerrar por aqui, porque já são um pouquinho além aqui um pouquinho depois de 6 horas, e aí eu queria abrir as perguntas para a gente poder responder algumas aqui, tá, Rogério? Ah, boa, Diniz, obrigado. Vamos lá, então. Vou pegar essa aqui do Vitor, perguntando a maneira de operacionalizar o QT é basicamente emitir dívida, diminuir a compra de títulos de mercado. Isso não, é exatamente isso, Vitor. Ele emite dívida, o mercado dá dinheiro para ele e fica com papel. É assim que ele enxuga a liquidez. Fez assim o QE, ao contrário. O QE, ele comprava os títulos e dava dinheiro, né? Ele fez isso não só com Treasury, mas com MBS, né? Os títulos hipotecários, então, assim, lastreados em hipotecas. Então, ele emitia dinheiro e recomprava os títulos. Então, assim, o balanço do Fed subiu em quase 4 trilhões e meio em cima disso, com títulos do Tesouro e títulos de mercado, né? Agora ele vai fazer o oposto, ele vai emitir esses títulos, vai passar esses títulos do mercado e enxugar liquidez, exatamente o oposto. E o Vitor também, só pegando esse outro ponto aqui, para calcular o impacto do QT na Shadow Rates. Assim, isso é quase uma conta mecânica, tá? Cada 1 trilhão e meio, você impacta em cerca de 1% ou 1% e meio. São uma série de papers que existem que fundamentam um pouco essa relação, tá? Quantidade de dinheiro é diretamente proporcional à taxa de juros. Então, uma conta até uma conta proporcional, tá? Então, existe, obviamente, todo um fundamento atrás, mas é uma coisa meio que de tabela. Só vou pegar essa última aqui, o Diniz, do Edson. Tá? Podemos dizer que o Fed foi passivo para chegar nesse momento, ao contrário do nosso cupom, que foi ativo e rápido. Edson, não sei, assim, é fácil a gente, na nossa posição aqui, criticar, né? Eu acho que o Fed, se você pensar que um ano atrás, tá? Vamos lá, um ano atrás, a expectativa era que o Fed só ia subir juros em 2023, 2024. E agora ele já está subindo juros e já está fazendo QT. Então, ele está sendo, para o histórico do Fed, que geralmente os bancos centrais das principais economias do mundo são mais lentos, né? Banqueiro central de economia emergente, que tem que ser rápido. O banqueiro central de uma economia igual a economia americana, que é a principal economia do planeta, ele tem que ser lento mesmo. E dado tudo isso, eu acho que o Fed está sendo bem ativo. Poderia perguntar, Rogério, mas você falou que ele errou. Talvez ele devesse ser mais ativo ainda, mas não dá para dizer que ele não foi ativo.
nem rápido. Eu acho que ele está sendo relativamente ativo e rápido. Aconteceram várias coisas inesperadas que ele não conseguiria prever, mas eu acho que ele poderia ser mais ativo e mais rápido. Tá, Edson? Acho que é um pouco a minha opinião. Ele poderia ter sido mais preemptive, né? Ele poderia ter agido mais preventivamente, dado que ele tem uma responsabilidade muito grande, e eu acho que agora saiu um pouco do controle, né, dele. Pegando uma aqui também, pessoal, a pergunta sobre o porquê que a gente segue zerados em alternativos, tá? A questão de alternativo, ela vai muito de cliente a cliente, tá, pessoal? Por ser uma estratégia mais líquida, a gente está falando aqui de estratégia de 5, 10 anos. Então, a gente não tem ela no nosso estrutural, né? Porque toda vez que a gente tem uma oferta 476, né, a gente teve vindo aqui um tempo atrás, ela é muito peculiar para cada cliente. Tá? Então, a gente segue zerados aqui em alternativos, porque até por ser uma classe muito líquida, a gente não tem um mercado secundário para ficar, né, taticamente aumentando e reduzindo exposições. Né? E aqui só pegando também uma do Fernando, se teve alguma entrada ou saída de fundos nos portfólios. Fernando, não. Né? A gente teve aqui, foi a gente calibrou as assets que a gente já trabalha. Tá? Então, a gente não teve nenhum case novo do último mês para esse, a gente, de fato, fez ali uma realocação entre os nossos gestores apenas. Deixa eu só pegar mais uma aqui para fechar, Diniz, aqui do meu lado, com relação aos portfólios, a carteira de ações, nossos gestores de ações contra o Ibovespa, se a gente espera alguma mudança. O que aconteceu, acho que nos últimos meses, né, a gente falou bastante aqui, da questão dos nossos gestores de ações estar underperformando contra o Ibovespa, dado que o Ibovespa é 45%, commodity, e o que puxou, de fato, foi Petro, Vale, siderurgia, papel, isso puxou muito o índice, os nossos gestores não têm muito commodities. E a pergunta é o que a gente acha se essa diferença vai continuar. A gente acha que não, tá? Dentro desse cenário mais para médio e longo prazo que eu coloquei, a gente acha que alguma hora as commodities vão ceder e o Banco Central aqui vai poder, eventualmente, cortar juros, né? Cortando juros com a commodity cedendo, vão se beneficiar as empresas mais sensíveis a juros, mais sensíveis a crescimento doméstico. Aí as empresas de commodities sofrem e as domésticas se valorizam. A gente acha que em algum momento mais ali adiante, quando acontecer o fim do boom dessas commodities, eu acho que os nossos gestores vão outperformar, by far, o Ibovespa. Tá? Então, eu acho que se a gente pudesse falar assim, qual hora que é bom trocar Ibovespa por gestão ativa, eu acho que agora é um bom momento de trocar Ibovespa por gestão ativa. Tá?